Este é o meu primeiro vídeo do canal e eu sou a Teacher Flá, sou a professora Flávia, criadora, e desenvolvedora do método Blossom English Course, e estou iniciando aqui neste momento com esse primeiro vídeo para dar as boas-vindas a vocês e também dar continuidade à produção de conteúdo, que tenho feito aí no digital, tanto no Instagram, deixar aqui o arroba, e também migrando agora para o YouTube, para que vocês possam ter mais acesso ainda ao conteúdo de forma gratuita. Então, nesse primeiro vídeo, venho aqui para falar a vocês sobre como eu atingi a fluência. Então, para que vocês também possam seguir e trilhar o caminho de vocês rumo à fluência. Quero trazer para vocês para mostrar e também desmistificar alguns fatores que são muito questionados e discutidos também no ensino de inglês. Então, quero trazer para vocês um pouco sobre o meu método, sobre esses mitos que aparecem aí, que o pessoal discute. Então, quero trazer na minha visão enquanto professora há mais de 8 anos e também graduada em letras, mestra em estudos linguísticos, então toda a minha bagagem aqui que eu tenho, e é claro, sem deixar de considerar a minha experiência enquanto aluna de língua inglesa. Então, vocês podem estar se perguntando, talvez ela seja mais uma professora que aprendeu inglês ouvindo músicas, assistindo séries, e não, na verdade é muito diferente disso. Eu ensino alunos que, assim como eu, não são autodidatas, ou seja, você precisa de um acompanhamento, de alguém te guiando, porque se você começa a estudar sozinho, você não consegue fluir, o seu aprendizado não se desenvolve. Então é por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês que, assim como eu faço com os meus alunos e assim como aconteceu comigo, é possível sim sair do zero e atingir a fluência em inglês, mesmo se você não iniciou os seus estudos quando criança, se você não teve condições, de fazer uma aula, algum curso, e você busca essa ajuda aqui na internet. Então, quero te dizer que o meu propósito é estar aqui para te ajudar, para te guiar nesse caminho de aprendizado de língua inglesa, e eu espero que você conte comigo e se inspire aí com as minhas histórias, as histórias dos meus alunos e das pessoas que estão conseguindo chegar à fluência mesmo saindo do zero. Eu espero que por meio desse vídeo, essa série de vídeos, eu consiga te ajudar a criar atalhos na sua jornada, então aí no ensino, e na aprendizagem de inglês. Então eu, enquanto professora, te ensinando, e você, enquanto aluno, aprendendo a criar esses atalhos e chegar o mais rápido possível, que eu acredito que é esse desejo de todo mundo, chegar à fluência o mais rápido possível. E é claro que os atalhos nos ajudam muito, certo? Então eu espero que com esses vídeos vocês possam sim ter e vê-los como atalhos, certo? Bom, então este primeiro vídeo especificamente traz uma ideia de desmistificar alguns quesitos, então eu acho que é importante a gente começar, então first things first, então começar pelo começo mesmo, que são aquelas questões que muita gente pergunta. Então eu vou trazer aqui, responder algumas perguntas que são muito comuns, para que você venha com uma outra mentalidade para o aprendizado de inglês, porque pode parecer que não seja tão importante, mas é sim. Você ter definido algumas questões e entender que você é capaz de chegar à fluência é um dos principais fatores. Então, nesse vídeo não vou ensinar algum ponto gramatical, alguma estratégia de leitura, de escrita, enfim, de audição ou fala. Eu quero trabalhar primeiramente com o que você precisa saber ao iniciar os seus estudos. Eu quero responder então a essas perguntas, vou usar aqui meu apoio do meu notebook para ir respondendo com algumas informações que eu acho importantes, relevantes trazer aqui para vocês, e é claro, trazendo um pouquinho da minha história. Então, como eu falei um pouco antes, eu não sou autodidata, eu não aprendi inglês
só ouvindo músicas, assistindo séries e tal. Não é o formato que eu identifiquei como o principal para mim. É claro que para os meus alunos, né, os alunos que estão seguindo o método Blossom English Course, que é o meu curso, a minha metodologia, a forma que eu trabalho, nós aplicamos, sim. Eu acho muito importante a questão, né, que eu poderia dizer ali, além da mentalidade que eu falei para vocês, de você acreditar e se ver como falante de inglês, se imaginar e entender que é possível sim você chegar à fluência. Eu diria que o segundo passo seria a imersão no inglês. Então eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. E assistir séries, ouvir músicas, praticar atividades ali dos aplicativos no dia a dia é sim fundamental, mas você precisa entender também que algumas pessoas possuem métodos, né, formas de aprendizagem diferentes. Isso são coisas que eu vi durante o meu estudo na graduação, então eu entendo que os alunos precisam de metodologias e adequações a métodos de forma diferente, porque cada um tem a sua forma de aprendizado. Então, não tem como eu me comparar com o meu colega. Eu preciso entender que a minha forma de aprendizagem é única e eu preciso focar nela. Então é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Você não precisa se comparar com o seu colega e se sentir mal por não aprender tão facilmente como algumas pessoas conseguem aprender. Isso aconteceu comigo, inclusive, quando eu estava na graduação. E eu via os meus colegas, né? Eu já tinha estudado inglês há mais de 5 anos, então eu via meus colegas falando que eles nunca tinham ido para um curso de inglês, que eles nunca tinham comprado um curso, mas que tinham aprendido com filmes, séries, jogando videogame e tal. Eu ficava, poxa, será que eu tenho tanta dificuldade assim com o inglês? Por que não acontece dessa forma comigo? E eu fui percebendo, então, durante a graduação, que eu não tinha que me comparar, que ali eram pessoas que tiveram sim muita sorte, né, em conseguir aprender dessa forma, mas que nem todos são assim, e é por isso que eu estava me formando professora, porque muitos alunos iriam precisar de mim, precisariam da minha didática, do meu entendimento sobre como ocorre esse processo. Então é por isso que uma das primeiras perguntas que eu mais recebo é: o que eu entendo que é, né, o que eu entendo de fluência, o que eu considero fluência. Okay? Então depois posso deixar as referências para vocês, mas se a gente der um Google ali e for ver nos próprios dicionários, né, nós temos aqui então que a fluência é a facilidade, clareza com que alguém se expressa, ok? Então, quando você está se expressando, independente da língua, você precisa se expressar, é claro, com clareza, ok? A conversa precisa fluir. Então, esse sim é um dos meus entendimentos para a fluência. Então, é quando uma pessoa consegue se expressar em uma língua, consegue se comunicar, ok? Então, aqui no dicionário informal, por exemplo, nós temos a facilidade, a espontaneidade no falar, tendo fluência em diversos tipos de línguas, de várias naturalidades. Então, possuir o conhecimento sobre aquela língua. E aqui eu já desmistifico o primeiro ponto. Ter fluência em inglês, ser fluente em inglês, não significa que você não irá cometer erros, ok? Então, assim como acontece em português, eu sou falante nativa de português e mesmo assim eu cometo erros. Então eu acredito que isso aconteça com você também e isso vai acontecer com qualquer falante de qualquer língua, seja na hora da pronúncia, porque o inglês, por exemplo, não é uma língua fonética, então ao ler vocês já podem ter identificado que algumas palavras, até mesmo para nativos, se ele nunca viu aquela palavra, ele pode sim pronunciar de uma forma incorreta, né? Porque ele não conhecia. Então, quando eu trago essa pergunta, o que é fluência, eu quero que vocês entendam que é ter essa fluidez na hora de se comunicar, mas não se compõe o fato de você
não cometer erros, ok? Isso não existe. Você não vai ser considerado fluente somente quando você não errar mais. Senão esse dia nunca vai chegar. Porque a gente sempre, né? Nós somos humanos, errar é humano. Então, isso também vai acontecer com você e você pode ficar tranquilo quanto a isso, certo? Então, Flávia, mas então como que eu posso saber que eu estou me comunicando com fluidez? É por isso que nós temos o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, conhecido como CEFR, ok? Então, nesse quadro, nós temos as divisões por níveis, ok? Então, nós temos o nível básico, que é o A, tanto o A1 iniciante, ou o A2, que é o básico, também iniciante, o nível independente, que é o B1 intermediário, ou o usuário independente, que é o B2, e os níveis proficientes, que são os níveis C. Entendam, proficiente não é a mesma coisa que fluente, ok? No meu ponto de vista, enquanto professora, trabalhadora da área, eu defendo a ideia de que você pode sim conseguir se comunicar desde o nível A1, ok? Tudo vai depender do seu vocabulário e da forma que você pratica. Então, o que seria esse nível A1? Posso deixar aqui para vocês na tela, ou até mesmo a referência desse site da British Council, ok? Que o nível A1 é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, ok? Assim como enunciados simples que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar, né? Poder se apresentar, então você se apresentar para uma pessoa ou apresentar, né, outros colegas a outras pessoas. Sobre o local que você vive, as pessoas que conhece, as coisas que você tem, poder se comunicar de forma simples, se o interlocutor falar de forma lenta, né, e distintamente se mostrar cooperante. Então é claro que nesse primeiro nível básico a gente precisa de uma prática ali mais guiada, né, e também considerando que o falante, né, vai usar ali um nível um pouco mais tranquilo, uma fala um pouco mais lenta, né, num pace, numa velocidade mais lenta, para que a pessoa possa compreender. Mas a partir do momento que você já aprende os primeiros vocabulários de família, se apresentar, né, personal informations, vocabulário específico para uma viagem, enfim, você já pode sim ser considerado fluente no que eu chamaria de fluente no nível A1. É claro que com um gap, né, uma dificuldade maior ali em outros vocabulários, em outras compreensões, mas se você já consegue se comunicar, por que não valorizar isso? Né? Não estou querendo dizer que aprender idiomas é fácil. Agora que você já sabe que para ser fluente em inglês você não necessariamente precisa ser aquela pessoa do nível C1, C2, proficiente na língua, eu trago aqui então o segundo questionamento, né? Considerando também que nós já vimos esses vários níveis, né, do aprendizado de inglês. Então, se a gente for pensar aqui, como posso fazer para avançar de um nível para o outro? Então, a resposta é simples. O que você deve fazer para avançar de um nível para o outro é praticar diariamente, ok? Lá no começo eu falei então da importância da imersão no idioma, certo? Então, pela minha própria experiência, né, aqui falo enquanto aprendiz de língua inglesa e de outros idiomas também, porque já estudei anteriormente espanhol e francês, mas não sou falante. Por quê? Porque eu parei. Eu estudei lá 2 anos de francês, mas não coloquei em prática. Então, hoje, se eu voltar a estudar uma língua, eu vou seguir a metodologia que eu uso com os meus alunos. E dentro dessa metodologia tem a prática diária, ok? Inclusive, no momento, estou fazendo um desafio de 21 dias com os meus alunos, para que eu fique ali acompanhando diariamente atividades, né? Seja de leitura, de fala, de escrita, enfim, todos os tipos de habilidades que a gente pode praticar para que eles possam, né, se desenvolver cada vez mais. Então, eu já tive alguns feedbacks deles falando que estão notando a importância e que estão conseguindo também praticar o idioma diariamente, porque eles notaram, né, eles perceberam que é só por meio da prática diária, né, que
eles conseguem. E quando tem a teacher, né, ali o tempo todo mandando uma atividade, né, não o tempo todo ficar parecendo que eu tô ali, né, manda notificação all the time, o tempo todo, mas não é isso. Eu mando uma atividade por dia nesse desafio e eles conseguem, então, realizar, me mandar áudio quando é necessário, enfim, tirar as dúvidas e, inclusive, nas aulas, né, se ficou algum questionamento, as estratégias, vídeo que eu gravo, enfim. Então, a gente vai mantendo esse contato diário, que é a questão da imersão. Vocês já devem ter ouvido falar de exemplos de pessoas que foram para fora do país e chegaram lá e tiveram contato apenas com brasileiros. Então, foram para um país falante de língua inglesa, mas ao chegar no país não aprenderam a língua inglesa. Por quê? Porque eles não ficaram imersos no idioma, eles não tiveram contato. Então, se eu pudesse, né, te dar a principal dica para avançar no idioma, seria a prática diária, ok? Mas você deve estar se perguntando, né, como eu vou fazer essa prática diária? Então, nós temos, pessoal, muitas informações aí na internet, muitos professores, muitos sites com dicas, né? Eu vou trazer aqui para vocês em um outro momento, é claro, só para não estender muito esse vídeo, não trarei aqui necessariamente neste vídeo, mas irei abordar com vocês, inclusive no meu canal do Instagram, eu trago as informações, né, ali diárias, seja pelos stories ou pelas publicações, estou sempre tirando dúvida dos alunos, então façam isso também, acompanhem pessoas que falam, né, tanto que falam em língua inglesa ou até mesmo professores que estão ensinando em língua inglesa. Então, se eu pudesse sugerir para vocês, né, eu traria aqui a menção de alguns canais como 9gag, né, então escreve 9gag, posso deixar aqui na tela para vocês também, e pessoas famosas que vocês conhecem, que são de fora do país, que moram, né, que são falantes de inglês e que estão trazendo ali algumas informações. Para vocês terem ideia, esses dias eu vi a cantora Julia B, não sei se você conhece, ela estava trazendo em seus vídeos na sua conta do Instagram canções, né, de outros cantores ali em língua inglesa com as legendas, então é possível que você cante junto, você leia ali a legenda, assimila a palavra que você está lendo com a música que você está ouvindo, então é uma forma bem autêntica de você acompanhar. Então basta com que você identifique quais são os principais, né, fatores ali que te motivam a estudar inglês, se vai ser ouvindo uma cantora, se vai ser vendo um vídeo de receita, se vai ser seguindo um youtuber, se vai ser videozinhos com danças, enfim. Quando eu falei lá no começo que para você ser autodidata, você aprende sozinho, mas que não é às vezes o caso da maioria das pessoas, isso não significa que você não vai estudar sozinho, porque você vai sim, mas, é claro, seguindo ali orientações de outros professores, como acontece em vídeos como esse de canais do YouTube, vídeos do próprio Instagram e de outras redes sociais, ok? Então, basta você consumir diariamente conteúdos. E outra pergunta que eu recebo muito, com muita frequência, é: qual o maior benefício de aprender inglês? Bom, eu dei um Google aqui no Scholar Google, no Google Acadêmico. Quem é da área da pesquisa sabe a importância, né, de pesquisar por informações científicas mesmo, embasamento científico. Então, em 0,08 segundos, nós encontramos aqui, né, nós podemos encontrar, eu falo isso porque você pode pesquisar também, eu joguei ali benefícios de aprender inglês e eu tive um total de 160 mil resultados. Ok? Eu posso deixar o link para vocês na descrição, para vocês darem uma olhada. Então, é claro que quando a gente pensa em língua inglesa, na língua internacional, a gente quase nem precisa discutir mais o quanto o inglês é importante e o tanto de benefício que ele traz. Então, se vocês observarem ali, é claro que vai entrar tanto da parte cognitiva, ok? Então, tem estudos mostrando que você pode melhorar a sua memória ao aprender uma língua estrangeira, ok? A sua forma de ver o mundo, ok? Então, quando nós aprendemos um outro idioma, vocês já devem ter ouvido falar
que algumas palavras não tem como traduzir, principalmente sentimentos, né? A gente pode falar da palavrinha saudade em português. Então, a palavrinha saudade, a gente usa de repente no inglês um miss, I miss you, mas no sentido de eu sinto sua falta. Então, a gente tenta expressar em outra língua, mas não é o equivalente. Então, quando você sabe muitas coisas no português, você vai sentir dessa forma, né, o que a própria língua traz. E a mesma coisa acontece nos outros idiomas. Se você sabe falar inglês, espanhol, francês, mandarim, any other language, né, outras línguas aí, você vai ter uma visão, né, do próprio falante daquela língua. É uma outra visão de cultura, é uma outra visão de mundo, é uma open-minded, né? Eu vejo assim como uma mente aberta. Então isso é muito bacana, principalmente essa questão das palavras, sabe? Eu acho assim que, no meu ponto de vista, é extremamente importante. E, é claro, para essa visão de cultura. Eu acho que a gente fica mais com essa mente aberta, como eu mencionei, mas também acolhedor. Eu acho que quando nós aprendemos outras línguas, nós não olhamos somente, né, com os nossos olhos, mas sim com o olhar de uma outra cultura. Então tem essa parte, né, além do cognitivo, então dessa visão do mundo, tem a parte também das oportunidades, né? Então, como eu falei, é uma língua internacional, então as oportunidades, o próprio mercado de trabalho, eu tenho certeza que se você abrir aí uma pesquisa de um site de emprego da sua cidade, você vai encontrar vagas que precisam de inglês, e em muitos dos casos eles já colocam ali inglês fluente ou inglês iniciante, né? Então, como eu falei para vocês, tem muita diferença, formas, né, diferentes de ver o que é a fluência, mas, como eu já pontuei para vocês, essa fluência não está tão difícil de ser alcançada, né? Você pode se candidatar para uma vaga de inglês que exige nível fluente, desde que você consiga se comunicar com clareza em situações básicas que vão ser exigidas no próprio mercado de trabalho. Então, eu digo isso de procurar numa pesquisa porque eu estive olhando sites de buscas de emprego, usei também já no próprio LinkedIn, né, que é específico para isso, e a maioria das vagas colocam ali ou que precisa de um profissional, né, que fale inglês, nível intermediário ou fluente, ou é um diferencial você ter a língua inglesa. Então muitas pessoas falam, hoje em dia saber inglês é necessário. É necessário, mas não são a maioria que falam inglês. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente também. Aprender inglês agora já é considerado ter um diferencial, né? Tem uma pesquisa da British Council, inclusive acho que no próprio site ali de Cambridge e tal, vocês encontram uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás, e na época já era considerado que menos de 5% da população brasileira é falante de inglês. Então isso, é claro, pode ter aumentado um pouco, mas vamos supor que a gente não chegou nem a 10% ainda. É um total muito pequeno, considerando a quantidade de falantes, né, brasileiros que nós temos e as oportunidades que nós perdemos, inclusive de ir para o exterior, ok? Tem vagas que são até mesmo remoto, você pode trabalhar online, no LinkedIn tem muito, e algumas vagas você precisa mudar para o próprio país, então viver aquela nova cultura, para mim, me soa como algo muito interessante. Então, esses são apenas alguns dos benefícios que eu posso citar aqui para vocês agora, mas como falei, você pode encontrar pesquisas acadêmicas falando dos benefícios, então, de aprender uma língua estrangeira, entender melhor como funciona isso no nosso cérebro, ok? E, é claro, sem esquecer da importância, como eu já disse anteriormente, da imersão no idioma. Não adianta você só saber tudo isso e não colocar em prática. E, por último, mas não menos importante, eu acho que uma das perguntas mais feitas, e acredito que seja a dúvida da maioria: por onde começar? Isso mesmo, por onde começar? Então, teacher, eu não sou autodidata, não vai adiantar eu só ouvir uma música ou só assistir um filme.
porque eu preciso ter o contato, né? Ter alguém ali me ensinando, mas de repente no momento não vou conseguir fazer algum curso, enfim. É o que eu já disse anteriormente. Nós temos muito conteúdo gratuito e, por sorte, você acaba de encontrar uma teacher que está disposta, que está entrando nesse mundo novo e que quer te ajudar a chegar à fluência. Esse é meu principal objetivo. Então, você já se inscreva aí no canal, né? Coloca as notificaçõezinhas ativadas, me siga no meu perfil do Instagram, já coloca lá a estrelinha de favorito também, para que você não perca nenhuma publicação, nenhum story, que eu tenho certeza que as dicas que eu trago aqui, o conteúdo que eu apresento, são conteúdos assim preciosos, valiosíssimos, que eu trabalho inclusive com os meus alunos do Método Blossom, eles aprendem e eu estou sempre relembrando eles da importância dessa imersão. Falo para eles também me acompanharem, não estou falando isso só para vocês não, eu peço para eles me acompanharem diariamente para que eles tenham essa prática, e foi por isso então que também propus o desafio de 21 dias, que é um desafio que está presente inclusive no meu curso Blossom, para alunos que não têm tempo para assistir as aulas ao vivo comigo, então optam por fazer com aulas gravadas, mas enfim, é sempre considerando, guys, é isso que é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, considerando toda a minha experiência nesses 8 anos aí, mais de 8 anos como professora de língua inglesa, ajudando vários alunos a chegarem à fluência, seja por meio de projetos, né? Eu falei ali que trabalho há mais de 8 anos, mas para vocês entenderem, eu não trabalhei só em escola de idiomas ou só em escola pública regular, né? Eu já trabalhei em vários contextos e é por isso que hoje eu tenho esse entendimento de como funciona e como é diversificado as formas de aprendizagem. Então eu acredito que a minha virada de chave foi durante a minha participação em um projeto chamado Idiomas Sem Fronteiras, que é um projeto, né, de uma iniciativa do governo federal, no qual eu era bolsista, e nesse projeto eu tive a oportunidade de criar materiais que no começo foi muito difícil, porque a gente não tinha um livro para seguir, como nós já éramos acostumados em outros contextos, mas criar material do zero e considerar cada momento ali, cada diversidade ali de cada aluno, cada forma de aprendizagem. Então isso fez com que eu crescesse muito e que a minha visão mudasse sobre o ensino, e é por isso que hoje em dia eu vim para o digital, eu sou professora particular de inglês, para mostrar e considerar as formas de aprendizado do meu aluno e poder ajudá-lo. Eu queria muito ter tido alguém com vídeos como esse me mostrando e me falando que eu não era uma pessoa diferente das demais, eu só não tinha a mesma facilidade para aprender, mas que é possível sim aprender de outra forma, é possível considerar, né? Você não precisa seguir um livro ali exatamente para você chegar à fluência, muito pelo contrário. Os meus alunos partem ali de aulas personalizadas com foco em estratégias que são reais, que me ajudaram a chegar à fluência e que vai ajudar você também. Então, para isso, eu quero que você continue me acompanhando, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas e venha comigo, né, aqui fazer parte também desse desafio que é apresentar a vocês o método Blossom. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a essa metodologia que está pensando em você, no seu aprendizado, que muitas vezes tem dificuldade, que não teve a oportunidade de estudar antes e que não é autodidata e precisa, assim, de uma pessoa te acompanhando nessa jornada, né, nesse caminho que, no final, eu garanto que é muito gratificante, ok? Então, basicamente, era essas perguntas, as mais comuns, e comece. Você já deu o primeiro passo, né? O seu primeiro passo já foi dado. Agora você pode ir lá assistir, né, os conteúdos do Instagram, acompanhar, curtir, comentar, compartilhar com os colegas, participar mesmo. Porque, como eu disse, a imersão é a chave para você chegar à fluência em língua inglesa.